o Antônio Lacerda, que é o CEO de uma típica multinacional, de uma empresa europeia e especialmente alemã. Então, ele teve a oportunidade de falar um pouco aqui sobre essa visão do líder de uma multinacional tipicamente europeia. Tivemos, em seguida, o José Carlos Grubesic, que é o CEO da ETH, foi CEO também da Braskem, e aí ao lado reverso, é o CEO de uma brasileira, de uma multinacional brasileira. Então, eu convidei ele para ele falar um pouco sobre a liderança made in Brazil, como é que um líder brasileiro se coloca na hora que a empresa dele, nesse exato momento, está penetrando em outros países, na América Latina, na África, etc. Quais são os desafios disso? Hoje nós temos a oportunidade de ter aqui conosco para conversar um pouco sobre a liderança empreendedora, um empreendedor par excellence, o nosso querido Osiris Silva, que foi um dos fundadores da Embraer, seu primeiro presidente, presidiu a empresa em 2 vezes, 2 oportunidades, e outras atividades como empreendedor. Daqui a pouco eu falo sobre ele um pouco. Nós vamos ter em seguida o presidente da Seguros Unimed falando sobre como é a liderança numa empresa de serviços, tipicamente serviços. Mais tarde, às 6 horas, 2 líderes empresariais da geração Y. Normalmente, quando se fala em geração Y, se fala trainee, estagiário, esse pessoal é difícil. Nós estamos trazendo aqui 2 que já são CEOs das suas empresas, bastante jovens. Vão contar um pouco. E um deles, eu perguntei qual é o seu plano, aí, o seu sonho para 2020, faturar R$1 bilhão. Foi o que ele me respondeu. Então, eu chamaria essa sessão até a geração Y no poder, que é o que vai acontecer. E nós vamos ter ainda, amanhã, o presidente da Itautec sobre liderança em uma empresa de alta tecnologia, a liderança não convencional, que vai ser trazida aqui pelo Maurício Magalhães, que é o presidente da Tudo, uma agência que pertence ao grupo do Nizam Guanais, foi o fundador do bloco EVA, na Bahia, no Carnaval, foi o descobridor de 2 talentos, pelo menos, uma chama-se Daniela Mercury, a outra chama-se Ivete Sangalo. Então, ele vai estar aqui também, vai estar, inclusive, acompanhado da Fafá de Belém, de alguns outros artistas, falando sobre liderança do ponto de vista cultural, e como é liderança no meio artístico, não convencional. Então, vejam que são coisas interessantes. Ali no nosso lounge, do lado de fora, ontem tivemos o psiquiatra Samitiba, bastante conhecido, o Eduardo Anajá, que estava lançando um livro dele sobre empresa familiar. Tivemos o Gandhi, ao vivo e a cores, com o cajado, com o tear dele, com a esteira dele, falando ali um pouco sobre liderança espiritual. Hoje vamos ter também aí o Clóvis Tavares, que, mais do que um mágico, é um palestrante bastante conhecido, vai falar sobre a magia da liderança. E o Robert Wong, que é um dos headhunters mais conhecidos do Brasil, vai estar falando também um pouco ali sobre a vida em equilíbrio, ou como manter equilíbrio nas diferentes... Como ele escreveu um livro, O Sucesso Está no Equilíbrio. Então, vejam que nós temos aqui uma coisa bastante diversificada e rica. Essa é a forma pela qual nós queremos abordar o tema da liderança sob múltiplas perspectivas. A forma que nós vamos trabalhar aqui, eu estou servindo aqui hoje como âncora, apresentando o tema e meus 2 queridos amigos, o líder que vai prestar o depoimento e o outro também líder, mas que vai ser o debatedor com ele, que é o Wagner Brunini. E eu vou passar daqui a pouco para o doutor Osiris, ele fala um pouco, o Wagner tece alguns comentários, e aí a gente vai, principalmente, conversar com vocês. Hoje nós queremos realmente ouvir bastante de vocês e conversar pontos, preocupações, curiosidades, não da empresa, mas da pessoa, do líder. Esse aqui é o nosso foco. A Embraer, como todos sabem, hoje é a 3ª maior empresa de aviação comercial do mundo. E eu acho que nos meus tempos, nem quando eu sonhava bastante alto, eu podia imaginar que um dia o Brasil iria fabricar e exportar aviões de alta tecnologia, como faz hoje para 72 países do mundo, e graças a um sonho que um garoto de 9 anos lá em Bauru começou a ter há pouco tempo atrás. Não é? Hoje ele é um jovem típico representante hoje aqui da geração Y, que é o doutor Osiris, porque a geração Y não é sinônimo de idade. A geração Y é uma série de características: empreendedorismo, inovação, questionamento, ousadia, coerência, vontade de fazer as coisas acontecer. Então, esse jovem rapaz que está aqui sonhou lá em Bauru em um dia fazer uma máquina que voasse e acabou produzindo o primeiro avião e acabou construindo a Embraer. Ele vai falar um pouco sobre isso. Ele fez a criação, foi o primeiro presidente, dirigiu depois a empresa de novo, 91 a 95, preparou
a privatização da empresa, numa época em que todo mundo era contra a privatização. Foi presidente da Petrobras, foi presidente da Varig, e como ele sempre gosta de dizer, também como ninguém é perfeito, ele também foi ministro de Estado em determinado momento. É atualmente presidente consultivo do WTC, e, como se não fosse suficiente, iniciou um negócio novo chamado Pele Nova Biotecnologia. Então, o empreendedorismo ainda está no sangue, pulsando forte aí no coração do nosso querido amigo, o doutor Osíris. O Wagner Brunini é vice-presidente para a América Latina de Recursos Humanos, da BASF. A BASF, uma das empresas mais bem conceituadas do mundo, e aqui no Brasil também, está completando 100 anos, aqui no Brasil, neste ano, 2011. A Souvenir está completando 50 anos. A BASF ganhou vários prêmios em inovação. É uma empresa que também forma líderes. Ontem nós tivemos um exemplo de um que foi formado dentro de casa, que é o Antônio Lacerda, hoje com 50 anos, e que esteve aqui, hoje é o CEO da Souvenir. A BASF, só para vocês terem uma ideia, no último ano, 83% do faturamento da BASF foi adquirido em produtos fabricados nos últimos 5 anos. Então, isso é que é uma empresa inovadora. Não só dizer, eu sou inovador, não. 83% da minha receita, produtos concebidos e fabricados, inventados nos últimos 5 anos. Foi capa da revista Época Negócios. Bem, já falei muito, queria passar aqui a palavra para o meu querido amigo Osíris Silva, para conversar um pouco com a gente sobre a trajetória dele, os grandes dilemas, os momentos que ele atravessou, como ele olha para o futuro, como ele olha para frente, e o que é ser um líder empreendedor. Ele é um dos melhores exemplos que eu conheço sobre a liderança empreendedora. Vamos receber o doutor Osíris Silva com o carinho que ele merece. Tem que reduzir a altitude, né? Mas boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Eu vejo aqui as simpáticas faces de muitos amigos, muitas amigas, muito obrigado por estarem aqui. E agradecer também ao César Souza, essa apresentação aí que aumenta um bocado a responsabilidade, né? Mas, liderança empreendedora. Vamos pensar um pouco sobre o que pode significar isso, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, e isso não é novo, mas evidentemente está acontecendo agora, o mundo é dominado pela inovação. O que vem a ser inovação? Vem a ser um sonho, uma pessoa que imagine alguma coisa, que possa ser fabricado, produzido e ser consumido, preenchendo uma certa necessidade, passa pelo domínio da criatividade, quer dizer, transformar esse sonho em qualquer coisa mais ou menos factível, e chega ao que os americanos hoje estão definindo como inovação, quer dizer, criatividade que se transforma num produto e chega ao mercado, é vendido, coisa dessa natureza. De modo que, falando já nos termos modernos, eu diria que a inovação é a mola propulsora do mundo. O que nós pensamos de novo, podendo ser realizado, tendo alguma factibilidade ou viabilidade, pode chegar às mãos dos outros e trazer algum benefício. Eu, em particular, tive muita sorte, como disse o César Souza. Eu nasci no interior de São Paulo, onde, por ação de um presidente de uma estrada de ferro, cuja sede era em Bauru, a noroeste do Brasil, foi fundado um aeroclube. E nesse aeroclube veio um suíço foragido da Segunda Guerra Mundial, estou falando aí em mais ou menos 1945, a guerra tinha justamente acabado, esse suíço fazia planadores na China e tentou encetar alguma produção de planadores aqui no Brasil. E cercado pela molecada, eu era um deles na época, ele nos chamou atenção para um ângulo de um avião que muitos poucos jovens pensam. Todos pensam em ser pilotos. Eu tenho a impressão que aqui, se pedir que levante a mão aqueles que pensaram um dia em ser piloto, acho que todos levantarão a mão. Mas isso normalmente é o que o jovem pensa. Ele nos mostrou, esse suíço, as magníficas, espetaculares, eu diria, invenções dentro de um avião para que ele possa voar. E realmente o avião, sobretudo hoje,
É um produto de uma tecnologia, de tecnologias as mais variadas, tudo se encontra dentro de um avião. E quando nós vimos aquilo, começou a instilar na nossa percepção de futuro que o avião era algo que podia ser fabricado. E foi aí que, com uma certa frustração, nós, os meninos da época, começamos a ver que todos os aviões do Aeroclube de Bauru eram americanos. E perguntávamos para os nossos professores, imagine o nó que nós dávamos na cabeça dos professores quando perguntavam, escuta, nós tivemos Santos Dumont, por que nós cruzamos os braços, deixamos os americanos trazer todos os aviões de Bauru são todos os fabricados nos Estados Unidos. E essa frustração, sob orientação e sob sugestão desse suíço, nós começamos a pensar em engenharia aeronáutica, fazer o curso de engenharia aeronáutica. Como? O Brasil não tinha curso nessa época. Nós vimos nos catálogos, nas revistas que o Aeroclube recebia, que nos Estados Unidos existiam várias escolas, mas a barreira é um tal de negócio, um negócio chamado dólar, que a gente não sabia exatamente o que era. E o fato é que, não tendo a escola, não tendo engenharia aeronáutica, acabamos entrando na Força Aérea, e a Força Aérea foi realmente o diferencial. Porque a própria Força Aérea, nessa mesma época, no Rio de Janeiro, um cearense, um oficial da Força Aérea, lutava para que a Força Aérea criasse o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em 1945, 46. Quer dizer, algo estava acontecendo em Bauru, algo estava acontecendo no Rio de Janeiro. E mal sabíamos nós, naquela época, que um dia nós nos cruzaríamos, que haveria esse cruzamento. Quer dizer, em existindo a Escola de Engenharia Aeronáutica, eu conseguisse uma bolsa da Força Aérea para fazer o curso, já como oficial aeronáutica, casado, com filho, com todas as dificuldades, bastante enferrujado, entrar na competição com esses jovens brilhantes que fazem os concursos de admissão à Escola de Engenharia no Brasil, e estranhamente consegui passar no exame de admissão ao ITA, que foi quando o César falou, conta algumas coisas que fizeram diferença na sua vida. Essa, sem dúvida nenhuma, foi uma destacada. E, sobretudo, depois da primeira prova de física, que eu estava absolutamente certo que tinha ido ao pau. Olha, eu saí com o coração carregando na mão. Fui correndo até a Praça Central lá de São José dos Campos para poder amortecer aquele sufoco de ter perdido a grande oportunidade da minha vida. Mas não sei o que aconteceu, fui aprovado. Quer dizer, e aí emendei nas outras matérias e acabei fazendo o curso do ITA. O curso do ITA realmente foi um diferencial. Naquela época, o ITA tinha muitos professores vindo do MIT, dos Estados Unidos, sob a visão desse coronel da Força Aérea, que se transformou em brigadeiro, Casimiro Montenegro Filho, um grande cearense. Ele fez um convênio com o MIT dos Estados Unidos, e, inclusive, o reitor do ITA era americano. Hoje, se nós olharmos aqui no Brasil, se porventura indicar um americano para ser reitor de uma universidade, eu tenho a impressão que dá revolução. E ele, naquela época, visionário do jeito que ele era, olhando para o futuro e dizendo sempre, o Brasil só vai fabricar avião se antes fabricar engenheiros e técnicos. Quer dizer, e foi aí que nós começamos. E foi nessa direção que aquele sonho do suíço, lá em Bauru, começou a se materializar, porque nós começamos a pensar que nós deveríamos fabricar avião. E isso foi verdade, porque o próprio Montenegro, que é oficial da FAB, ele foi paraninfo de uma das formaturas e disse, vocês agora estão prontos. Nós não fabricamos aviões agora, mas vocês um dia farão. Quer dizer, ainda dentro da imagem do visionário. E foi nessa direção que nós começamos a pensar seriamente em como fabricar avião no Brasil. O cenário era extremamente hostil. O ministro da Aeronáutica da época falou, acabe com essa bobagem, avião é coisa que se compra, não é coisa que se fabrica. Quer dizer, pode imaginar que estava difícil. Aí nós só tivemos que apostar na alta rotatividade ministerial para substituir o ministro e convencer o próximo ministro que era possível se fazer aviões no Brasil.
Mas não é qualquer avião. Avião diferente do automóvel, ele tem avião de um lugar só e hoje já tem aviões até de 500 lugares. Quer dizer, então tem um espectro enorme de ataque aí nessa direção. E foi aí que nós gastamos um bocado do nosso tempo pensando em que local, aonde nós nos inseriríamos. Evidentemente, tínhamos uma noção muito clara das dificuldades de empreender no Brasil em relação à Europa e aos Estados Unidos daquela época, e ainda hoje. Ainda hoje, nesse país, é muito mais fácil empreender. E foi, então, nesse momento que nós começamos a buscar um avião que pudesse ser fabricado, que nós não tivéssemos concorrência nem da França, nem dos Estados Unidos. Procurar um produto diferente. Eu tenho a impressão que foi uma das atitudes mais racionais que nós tomamos, de não tentar fazer qualquer coisa e tentar entrar em competição direta com esses grandes produtores mundiais, e que certamente deles seríamos derrotados. E foi aí que eu insisto para cada um aqui presente que a todo instante está passando por nós oportunidades. Todo instante. Tem uns que vêm, montam nela e não perdem a oportunidade. A maioria nem percebe, e foi o que aconteceu. Nós estamos fazendo um trabalho para o Estado-Maior da Aeronáutica e, de repente, nesse trabalho tivemos acesso à documentação da aviação civil brasileira, e vimos um dado que, na nossa cabeça, ou na minha cabeça em particular, era uma madrugada, 2 horas da manhã. Aliás, eu sempre digo que avião que se preza não fica pronto durante o expediente, a gente tem que fazer sempre o overtime. Mas era 2 horas da manhã, eu olhei, fiquei assustado. Falei, meu Deus do céu, o que foi que houve? 2 relatórios sobre a mesa, um deles indicava que em 1957 o Brasil tinha 400 cidades que dispunham do serviço de transporte aéreo. Em 1965, quando estavam fazendo esse trabalho, 7 anos depois, o Brasil tinha apenas 45 cidades dotadas desse serviço. E a pergunta foi, puxa, foi que houve? 90% das cidades brasileiras perderam, das servidas, perderam o transporte aéreo. Por quê? E aí veio a análise do sistema, viu os jatos entrando em serviço, e esses jatos entrando em serviço estavam com aviões maiores, precisando de melhor infraestrutura, e ficavam incompatíveis com as pequenas cidades. Então veio a pergunta-chave, que é a mola fundamental do marketing da Embraer até hoje. As cidades pequenas e médias do futuro não vão dispor desse serviço? E a resposta óbvia era, claro que vão. E aí entramos nas revistas, não tinha internet, não tinha nada disso naquela época, e vimos que não tinha ninguém das grandes companhias do mundo pensando em fazer aviões pequenos dessa natureza. E aí nós tentamos fazer uma prova de conceito, tentamos vender a ideia para algumas das pequenas empresas que existiam fabricando aviões no Brasil. Infelizmente, nenhuma delas sobreviveu, mas não concordaram. E aí tentamos fazer no próprio Centro Técnico Aeroespacial, ao lado do ITA, lá em São José dos Campos. Aí foi que merecemos a expressão do ministro dizendo que acabássemos com aquela loucura, porque avião é coisa que se compra. Mas, de qualquer maneira, o ministro substituído, o próximo ministro concordou, aprovou o projeto, e nós começamos a fazer um avião que não era um protótipo, era uma prova de conceito, mostrando que esse conceito podia funcionar. E, a partir daí, começamos a colocar as ideias da capacidade de empreender a todos, levando a equipe, dizendo a eles que nós iríamos fabricar aviões e que realmente nós iríamos chegar aos objetivos. Muitos duvidavam, mas, no final, um certo grupo concordou e nós nos reunimos e começamos a fazer um esforço bastante grande. Os líderes desse grupo eram 4 Silvas e um Silveira. Aí eu olhava para aquele time, inclusive ao próprio, e dizia assim, não vai dar certo. Silvio e Silveira empacota bacalhau, faz azeite, coisa dessa natureza, mas não faz avião. Mas o grande pintor espanhol, Picasso, ele dizia, todas as vezes que a sorte bateu na minha porta, eu estava trabalhando. De modo que nós nos dedicamos profundamente nessa direção, e foi aí, nesse momento, que tem um francês
tivemos a benção com o imposto de renda na França, se ele ficasse na França ia ser preso, veio para o Brasil, apareceu lá no CTA, e conversando com ele decidiu trabalhar conosco. Foi uma história meio complicada, aí conseguimos, mesmo sem dinheiro, que uma outra diretoria da FAB pagasse o francês começou a trabalhar conosco, e tinha um nome notável, né? Max Host. José da Silva fazer avião não dá certo, mas Max Host é um negócio sério, né? E foi aí que nós aproveitamos o ensejo Max, infelizmente um jeito dificílimo. Aliás, falar francês difícil, eu acho que é pleonasmo, né? Eles são sempre difíceis, mas não tem nenhum francês aí, não, né? Mas começamos a fazer o avião e apesar de dúvidas generalizadas, né, em São José dos Campos, na própria Força Aérea, no ITA mesmo, muita gente discordava do projeto, tudo isso. No dia 22 de outubro de 1968, o avião saiu do solo. 4 anos para fazer um avião. Hoje a Embraer faz um jato a cada 2 dias. Olha que diferença espetacular. E foi aí, então, que, quando o avião voou pela primeira vez, causou um espanto generalizado em São José dos Campos, né? E o pessoal ficou realmente espantado, né? Poxa, os caras fizeram um avião que decolou. Quando ele pousou, então o espanto explodiu. Mas nós mantivemos a direção, e aí acontece uma coisa importante que eu acho que todos nós aqui conhecemos muito bem. O Brasil gasta razoavelmente em tecnologia, mas realmente tecnologia que se transforma em produtos são muito poucas. E por quê? Porque a tecnologia virou um fim em si próprio, quando ela não é um fim em si próprio. Foi então que aí nós dissemos, bom, está aqui a máquina, a tecnologia vencida, voou, agora vamos fabricá-lo. E foi aí uma nova etapa do empreendimento, da liderança empreendedora, como nós podemos falar, e de tentar levar as pessoas a colocarem recursos para fabricar um avião, quer dizer, os recursos iniciais, os investimentos iniciais. Os americanos chamam isso de angel capital, venture capital, coisa dessa natureza. Mas, evidentemente, se nós aqui nos reunidos agora quisermos fazer um avião e saímos aí pelo mercado para tentar levantar dinheiro para fabricar um avião de projeto nacional, pode imaginar que não vamos, nem em 2011 vamos conseguir. Mas, olha, com sinceridade, eu me devotei a isso com muito entusiasmo, tentar convencer empresários brasileiros a colocar dinheiro. Escusado dizer que falhamos, quer dizer, não houve jeito. Não queríamos capital estrangeiro de jeito nenhum, que não queria, eles não iriam fabricar o nosso avião. Nós iríamos fabricar sob licença, e segue a regra, né? O licenciador não deixa o licenciado concorrer contra ele. Essa regra é clara. E de modo que, como nós sabíamos que o mercado brasileiro não era suficiente para equilibrar economicamente uma produção, nós tínhamos que contar com o mercado internacional e começamos a tentar aprender de como nós entraríamos no mercado internacional. O pessoal do deixar disso sempre presente. Ah, vocês não vão conseguir fabricar o avião, vocês não vão conseguir certificar esse avião no mercado mundial que ele possa ser aprovado. E o pessoal do deixar disso insistiu bastante, mas foi ficando no deixa disso e nós continuamos avançando. E foi aí, então, que, nesse momento, já sem alternativa, nós estávamos realmente uma atmosfera cinzenta, sem saber o que fazer, descobrimos que o governo tinha aprovado recentemente uma legislação para regulamentar a sociedade de economia mista, que já existia, até no caso da Petrobras, quando foi criada em 1953, já existia, mas não tinha isso, um marco regulatório correto. E o governo da Revolução, em 1966, soltou uma reforma administrativa regulamentando a sociedade de economia mista. Aí nós grudamos na ideia, poxa, capital é uma espécie de PPP, como nós falamos hoje, né? Grudamos naquilo, poxa, aí essa é a solução. Aí, novamente, um outro ministro da Aeronáutica falou, governo não fabrica avião. Quem fabrica avião é o setor privado e cabe a nós ajudarmos a não atrapalhar. Maravilhosa frase, né? Bonita, né? Mas nós não tínhamos conseguido. E foi aí, então, que, novamente, usando Picasso, só tem sorte quem vai.
começo de abril de 1969, nós já estávamos há 6 meses, nosso avião tinha voado em 68, lutando para que nós pudéssemos lançar a fabricação. E nós tínhamos, nessa época, já esgotado praticamente todas as oportunidades, inclusive em alguns momentos tinha gente dizendo que não colocaria um cruzeiro, que era a nossa moeda da época, num projeto de um avião nacional. Mas foi aí que nós, trabalhando nesse domingo de abril, estávamos trabalhando, quando o telefone da torre de controle me chama no telefone, o controlador, dizendo que o presidente da República estava voando para Guaratinguetá e que Guaratinguetá estava fechado com nevoeiro, o avião não podia pousar em Guaratinguetá. E foi desviado para São José dos Campos. E era domingo, 7h30 da manhã, não tinha autoridade para receber o presidente da República. Eu era major da Força Aérea nessa época, já graduado pelo ITA. Aí ele perguntou, o senhor concorda em receber o presidente da República? É claro que eu não precisava concordar, né? Porque eu era bolota, quer dizer. Aí eu pensei comigo, eu falei, puxa, imagine eu, major, peço uma entrevista para o presidente da República. Não consigo. É claro que não. Agora, de repente, vem um cara e pergunta se eu concordo em receber o presidente da República. Obrigado. Olha, rapidamente, eu falei, põe um avião do presidente em frente às nossas instalações. Nossas instalações eram um hangar que tinha gente lá que olhava para o hangar, achava que nem no sofá podia sair de lá, quanto mais avião, né? Mas o presidente começou a percorrer a linha, ao lado dele, fazendo um esforço enorme para fazer. Eu já estava bem preparado, porque eu já tinha falado com muitos empresários, de fazer uma enorme lavagem cerebral na cabeça do presidente, para que ele concordasse com a criação de uma sociedade de economia mista. O presidente não entendeu nada. Né? Eu estava olhando de lado e vendo, o presidente dizia, pensando com ele, né? Poxa, eu ia para Guaratinguetá, tem gente me esperando, estou atrasado na solenidade, tem um cara aqui vendendo um negócio que eu não sei do que se trata. Mas, à medida que a conversa foi, o processo de lavagem cerebral foi avançando, o presidente começou a produzir melhores perguntas e, resumindo, ele acreditou. Sinceramente, eu chutei a Embraer de hoje para ele, fazendo aviões de todos os tipos, vendendo para o mundo inteiro. Hoje nós estamos vendendo para 90 países, os mais variados tipos de avião. Chutei para o presidente acreditou. Olha que coisa incrível. Quer dizer, ele acreditou nesse negócio. Eu, como engenheiro, digo que quando o engenheiro chuta, não é chuta, é estimativa, né? Quer dizer, mas o fato é que o presidente voltou para Brasília, marcou uma reunião em 26 de junho de 1969, e nessa reunião com os ministros, nós ouvimos pela primeira vez a palavra Embraer, que nós próprios levamos como proposta para criar a nova empresa. Foi aprovado, em agosto saiu a lei oficial, quer dizer, seguimos a burocracia, no dia 2 de janeiro de 70 nós começamos. Começamos essa trajetória que acho que todos conhecem. Quer dizer, hoje nós temos avião em vários locais, quer dizer, Estados Unidos, nós temos a liderança do mercado hoje nos Estados Unidos, os brasileiros que voam nos aviões da aviação regional americana correm enorme risco de voar em avião brasileiro, né? Quer dizer, de modo que isso foi conquistado. Bom, eu não quero me alongar muito, mas eu só queria dizer o seguinte, essa história um pouco longa que eu contei é para mostrar que o tempo inteiro nós temos que empreender. O empreendimento é permanente, quer dizer, não há um empreendimento que tem um começo e termina. Não, ele vai se modificando ao longo do tempo. Tem que se buscar caminhos. Agora, os denominadores comuns disso são de empenho, fé, entusiasmo, e eu diria, somando tudo isso, paixão. Paixão pelo que está executando. Quer dizer, acreditar efetivamente que pode-se chegar a um alvo. Vencemos, em 1978, a certificação americana, que ninguém acreditava que nós pudéssemos. Em 67, vencemos a europeia, começamos a vender para a Europa, para os Estados Unidos, os nossos aviões, com toda dificuldade.
Compreendemos que se nós fôssemos vender avião através de representação não ia funcionar. Aí, nova estratégia, nova mudança, resolvemos fazer nós mesmos a nossa rede de vendas mundial. E aqui no Brasil, todo mundo pensava que, ou pensa ainda, que tem que trabalhar com representação externa, que o brasileiro não é capaz de vender nos diferentes países. Bom, a Embraer hoje está vendendo da ordem de 280 jatos por ano por brasileiros que falam português, basicamente, e se comunicam em todos os lugares do mundo. Basicamente, nós temos uma multinacional. Opera aqui, opera nos Estados Unidos, temos fábricas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, em Portugal, fizemos uma agora que é orgulho dos portugueses. Os portugueses estão extremamente orgulhosos. Tivemos a sorte de botar o nome Indústrias Aeronáuticas de Portugal. Eles estão cheios de si que Portugal está fazendo avião. Na França, temos fabricação sob licença, avião nosso, Tucano nosso é fabricado sob licença na Grã-Bretanha. É fabricado, o nosso 145, nosso jato é fabricado sob licença na China. Quer dizer, um comportamento típico, efetivamente, de companhia mundial. Que a mundialização hoje, quer dizer, esse conceito global, mostra claramente que nós temos uma possibilidade enorme de entrar lá. De modo que, aí, colocando esses denominadores comuns todos em funcionamento, quer dizer, acreditando efetivamente que se possa fazer, é possível nós quebrarmos essas barreiras mentais, que na realidade são mentais que nós temos, que nós não podemos competir com as grandes empresas. Quantas vezes eu não ouvi dizer que a Boeing não ia deixar nós entrar no mercado. Hoje, por exemplo, a Embraer está com uma nova estratégia, ou melhor, está pensando uma nova estratégia, e muito provavelmente essa estratégia vai forçá-la a pisar nos calos da Boeing e da Airbus. Se ela vai fazer isso ou não está decidido até o presente momento. Mas ela absolutamente não tem dúvida que, se porventura se lançar nisso, vai lançar um avião vencedor. Recentemente, a partir de 2003, ela jogou no mercado mundial aviões corporativos. É a primeira vez no mundo que uma companhia de linha aérea, fabricando aviões de linha aérea, faz aviões corporativos e vai para o mercado dos aviões executivos. Ela entrou nesse mercado e, olha, eu mesmo estou surpreso. De 2004 até agora, ela conquistou 20% das entregas de novos jatos do mercado corporativo mundial. É um negócio impressionante. É capa de revista de tudo quanto é jeito mostrando, revista aeronáutica, dizendo que possivelmente os aviões da Embraer nessa faixa estão entre os melhores do mundo nas suas marcas, nas suas condições. De modo que isso é um exemplo muito claro de que essa nossa atitude, como dizia o Nelson Rodrigues, esse nosso complexo de vira-lata, como ele dizia, não se aplica, não pode se aplicar, porque eu acho que é possível se fazer grandes diferenças utilizando as lideranças que podem empreender, porque, evidentemente, a característica do líder é de tocar isso para frente, embora nenhum de nós, basicamente, pensa que possa ser líder. Mas pode ser líder em maior ou menor escala, mas pode fazer alguma coisa de diferente. Por outro lado, esse espírito, esse DNA, vamos dizer, do espírito empreendedor, não fica, muitas vezes, num item só, como foi o nosso caso. O nosso caso foi de aderência a objetivos perfeitamente fixados, e, como eu sempre brinco, digo, quando nós sabemos onde queremos chegar, o caminho fica mais fácil. Quer dizer, mais fácil percorrer esse caminho. Em 2003, criamos uma empresa de biotecnologia. Quer dizer, muita gente fala, poxa, mas você é aeronáutico e biotecnologia, que história é essa? Simplesmente porque um pesquisador da USP me contou certa vez que o Brasil, que clama que tem a maior biodiversidade do mundo, e é verdade, importa 90% das matérias-primas que fabricam os remédios brasileiros. Eu diria que podia ser até o inverso, com a biodiversidade que nós temos, que nós poderíamos suprir o mundo com 90% desses remédios. E foi aí que esse biólogo da Universidade de São Paulo descobriu
no látex da seringueira, quer dizer, o látex, matéria-prima dos pneus dos nossos carros, uma série de produtos farmacêuticos de enorme valor. Nós pensamos, um deles é um que estimula a vascularização sanguínea, e criamos a Pele Nova biotecnologia que o César mencionou. Estamos apanhando, igualzinho a Embraer. Não conseguimos capitalização, não conseguimos nada disso, e parece agora que tem uma luz no fim do túnel, e não é um trem, bom, em sentido contrário, né? Quer dizer, de modo que eu gostaria, sinceramente, que a Pele Nova se transformasse numa grande indústria farmacêutica brasileira, como a Embraer se transformou numa grande indústria aeronáutica brasileira. Não consegui. Aí vem a Marta Suplicy e aconselha a gente, né? Relaxa e goza. E nós fizemos a mesma coisa. Quer dizer, estamos negociando agora com uma companhia americana, mas conservando a nossa propriedade intelectual. A propriedade intelectual e as marcas são itens extremamente importantes no passado como vai ser no futuro. De modo, então, que a propriedade intelectual nós estamos conservando, tentando fazer essa negociação, e pode ser que em 2011, agora não dá mais tempo, mas no começo de 2012, nós podemos anunciar a decolagem da Pele Nova. Quer dizer, uma empresa de biotecnologia produzindo um fármaco de primeira ordem. Só para terem uma ideia, o Brasil exporta grande parte da sua produção a 35, 40, 50 centavos de dólar o quilo. Minérios, produtos primariamente processados. No avião já pula lá para cima, para $1.000 por quilo. O produto da Pele Nova, nossa negociação, é claro que não se vende por quilo, mas se colocarmos o quilo, R$1.300.000 o quilo. Quer dizer, é um negócio realmente impressionante. E o Brasil está cheio disso. Isso foi do látex da seringueira. Imagine dessas seivas que nós temos aqui no Brasil, que campo magnífico que nós temos para criar um futuro absolutamente diferente, e num negócio que é muito importante. Nós sabemos que a população mundial está envelhecendo, portanto, os problemas de saúde estão crescendo intensamente. Portanto, a ideia é sempre essa. Passou uma oportunidade, não segura. Não pense que outros vão fazê-lo. Como, por exemplo, a gente muitas vezes ouvia falar que vamos fazer um avião pequeno, o pessoal dizia, mas quem está fazendo no mundo? A minha resposta sempre era, porque você quer que a gente tenha concorrência? Nós não podemos pensar numa coisa que ninguém esteja pensando no mundo. E, finalizando, fiz uma palestra na Politécnica, agora há pouco tempo, e perguntei para os alunos da Poli, quem que tinha um pendrive, um iPad? Quase todos mostraram um iPad. Vocês gostam desse produto? Gostamos, sim. Bom, vocês vão esperar que o Steve Jobs faça o iPad 1, 2, 3, 4, 5, ele lançou 5, e nós vamos continuar comprando esses iPads, pagando com commodities. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Quer dizer, segundo nós vimos, êxito da China, êxito da Coreia, estão fazendo produtos de alto valor agregado. Quer dizer, a China pega o nosso minério de ferro a 55 centavos de dólar o quilo e transforma em produto de $2.000 o quilo, deixando a riqueza lá. Então, quando se pergunta aqui, como é que a China pode ter esse progresso imenso com tanto dinheiro? É isso aí, simplesmente com produtos de alto valor agregado. De modo que, finalizando, eu diria que eu tenho uma enorme confiança no que está acontecendo. A Folha de São Paulo publicou recentemente num site, se aqueles que quiserem ver, muito interessante, www.osonhobrasileiro.com.br, é uma pesquisa sobre a geração Y, que você mencionou, os jovens de hoje. Quer dizer, os jovens de hoje confiam no Brasil no futuro. Eu acho que isso é um patrimônio que esse país é enorme. Nós não podemos frustrar esses jovens, nós temos que criar as condições pelas quais nós possamos fazer com que os jovens que possam tentar investir tenham sucesso. O Steve Jobs fez uma palestra pouco antes de morrer, numa formatura lá em Stanford, e ele disse, eu sou produto do Silicon Valley. Se eu não estivesse no Silicon Valley, eu não teria feito o que eu consegui fazer, inclusive com a criação da própria Apple. De modo que, o que ele disse, na realidade? Ele disse que a sociedade tem um fator muito grande de proporcionar êxito para aqueles que empreendem. Não basta só a nossa capacidade empreendedora, nós temos que encontrar um ambiente, como foi o caso
Meu particular, do caso da Embraer, de encontrar confiança da Força Aérea de poder fazer esse empreendimento, embora com as diferentes posições de diferentes ministros, mas, de qualquer maneira, foi possível. Eu te encerro com uma pergunta, que não é fácil responder. Se o Steve Jobs tivesse nascido no Brasil, ele teria sido capaz de fazer o que fez? Eu tenho enormes dúvidas. Vou deixar as dúvidas para cada um que reflita sobre isso, mostrando que nós temos, além da responsabilidade nossa de empreender, nós temos que criar o espírito empreendedor de todos, de modo que nós possamos efetivamente contar com um país que olhe o futuro, acredite nele e que faça esse futuro acontecer. E podem ter certeza que esse é o mundo que nós já estamos vivendo e é o mundo que nós vamos viver mais intensamente. No mais, eu, agradecendo a oportunidade de estar aqui, gostaria de encorajá-los a pensar no novo, no poder da inovação, no poder de que nós podemos fazer coisas que possam não ser esperadas por qualquer outro e que a gente possa fazer sozinho. E que possamos resistir efetivamente ao pessoal do deixa disso, que vem de perguntar, tem alguém fazendo igual no mundo? Não, que a gente pode fazer qualquer coisa que não tem igual e ser bem-sucedido. Muito obrigado. Hein? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Osiris. Nós vamos ter agora as colocações e alguns comentários do Wagner Brunini. O Wagner, como eu mencionei anteriormente, é o vice-presidente para a América Latina de RH da BASF, tem uma experiência enorme no assunto inovação, no assunto formação de líderes. Eu acho que ele vai fazer alguns comentários interessantes sobre os comentários instigantes aqui que o nosso querido representante da geração Y fez aqui para todos nós. Mas antes eu queria dizer o seguinte, ontem foi lançado um livro sobre a trajetória do Dr. Osiris, isso é uma biografia dele, escrita, me parece, por um colega do senhor do ITA. Você poderia projetar o livro aqui rapidinho? Esse é o novo livro, Osiris Silva, um líder da inovação, a biografia do criador da Embraer. Foi o Décio Fischetti, não é isso? Que fez o livro, está ali projetado o livro do Dr. Osiris. Eu acho que ele deu um depoimento aqui bastante interessante, sincero, autêntico, inovador. Dr. Osiris é um serial empreendedor. Aos 79 anos, doutor Osiris? 79? Um pouco mais? Um pouco menos? Um pouco menos? 76? 80 anos de idade. Aos 80 anos de idade está aqui um jovem empreendedor falando do pele nova, do empreendimento. Veja o dado que ele deu. A gente exporta coisa 55 centavos de dólar por quilo, um avião $1.000 e poucos por quilo. O produto que a empresa que ele está iniciando, junto com outros sócios, concebeu, exporta, é capaz de produzir alguma coisa que faz $1 milhão e pouco de dólar, $1.300.000 por quilo. Quer dizer, isso aqui é valor agregado. É um negócio realmente fantástico e a gente tem muito orgulho de tê-lo aqui. Wagner, a bola está com você. Acho que é melhor. Boa tarde a todos, um prazer muito grande estar dividindo aqui com vocês esse momento de ouvir o Dr. Osiris Silva. E aquele púlpito é do senhor. Eu quero aqui muito mais estar estimulando essa reflexão em cima do tema, o desafio da liderança empreendedora, né? E dentro da organização, doutor Osiris, quando o senhor colocava, eu fazia um desenho dessas experiências que nós, líderes, ainda atuando, né, vivemos no dia a dia, né? Me parece, e eu queria dividir com vocês essa reflexão, o maior desafio que nós encontramos enquanto líderes que têm que formar seguidores e empreendedores é exatamente trabalhar esta turma que o senhor chamou do pessoal do deixa disso, não é? Nós somos uma empresa química na BASF. O César Souza, quando fazia a apresentação, falava com entusiasmo de que este ano, 2011, a BASF completa 100 anos no Brasil e no mundo nós temos 145 anos, né? E o difícil, doutor Osiris e os colegas aqui presentes, é tentar trazer para uma empresa com esta idade de que inovação é parte do DNA desta indústria química, hoje a maior indústria química do mundo, né?
Então, me parece que, se olharmos a linha um dos desafios que a liderança empreendedora tem dentro de um dia a dia é exatamente trabalhar com isto não vai dar certo, né? Mas a concorrência já trabalha isto, ou isso nós trazemos da Alemanha para cá, né? Então, eu acho que este ponto de trabalhar o pessoal do deixa disso, indiscutivelmente, me parece ser um dos grandes desafios. Pois eu queria ouvir um comentário um pouco mais do senhor. Um outro ponto que me chamou a atenção, doutor Osíris, é o empreendedor que acredita fazer com que os outros acreditem, né? Eu conheço vários líderes, vou pegar especificamente este prêmio, que para nós é um grande orgulho. Em 2011, a BASF, através da Tinta Souvenir, ganha o prêmio Inovação. E o investimento que nós fazemos nesse segmento de tintas, né, imobiliária, ele é exclusivamente do Brasil. A BASF não tem no mundo um outro segmento de tinta imobiliária que não só no Brasil. É aqui. Este mercado nós estamos abrindo, pegando a América do Sul, olhando a China com muito carinho. Nós já temos hoje profissionais da Tinta Souvenir olhando o mercado chinês, né? Então, este empreendedorismo de buscar alguma coisa na linha de acreditar e fazer com que acreditem, né? Eu acho que isso me chamou muito a atenção também, doutor Osíris, quando sua fala. E, acima de tudo, e para finalizar, e eu quero passar depois para o senhor, para que o senhor busque esses 3 comentários adicionais, a grande palavra sonho, né? Quer dizer, acreditar que um sonho pode ser realizado, tanto quanto o senhor e amigos tiveram, é possível fabricar avião made in Brasil, né? Então, este sonho, esta linha que nós latinos temos, e eu deixo para o senhor também comentar, que muitas vezes, percebidos que somos pelo mercado europeu, que o latino é muito criativo, o latino é muito de criatividade, de jogo de cintura. Quer dizer, criatividade é empreendedorismo, doutor Osíris? Eu queria ouvir um pouco o comentário do senhor. Bem, quando nós falamos como você fala em treinar, em educar o pessoal do deixa disso, realmente é instigante isso. Nós sabemos que muita gente tem tentado treinar líderes, e que esses líderes sejam empreendedores. Quer dizer, não é fácil, quer dizer, mas não é impossível. Quer dizer, não sendo impossível, pode ser tentado. Mas, basicamente, eu diria que tem uma palavra que muitas vezes a gente passa por cima e não liga para ela, mas existe uma palavra chamada confiança. Por que nós conseguimos fazer a Embraer? Porque a FAB confiou em nós, confiava em nós. Quer dizer, então, confiança foi a base disso. Eu tive muita sorte. Outro dia um americano perguntou-me se era possível criar uma Embraer hoje. Eu acho que não, porque as coisas não se repetem. E não se repete aquele clima que nós vivíamos quando eu, sendo oriundo da Força Aérea, fazendo engenharia aeronáutica, tinha me desviado do ser piloto militar. Eu voei muito como piloto militar, mas o meu pessoal que ficou, meus colegas de turma que ficaram na Força Aérea, começaram a assumir postos de comando, e de modo que foi conversa de colegas de internato, né, porque na Academia da Força Aérea o regime é de internato 24 horas por dia, o que consolida amizades extremamente importantes, e essa confiança foi fundamental. Não havendo, às vezes, fica difícil. De modo que eu insisto, você usou várias vezes, acreditar. É verdade, tem que acreditar, mas tem que acreditar de uma forma generalizada, de que haja confiança efetivamente. Você mencionou o prêmio de inovação, nós também recebemos o prêmio de inovação. A Pele Nova recebeu o prêmio de inovação em 1996. Olha, faz tempo, né? E até agora não deu a nossa decolagem. Mas por quê? Justamente por causa da dificuldade de empreender no Brasil. Em 1970, eu participei da criação da FINEP, a financiadora de projetos. E a ideia pessoal que eu coloquei na legislação inicial, que não passou,
foi colocar dinheiro público, ou seja, dinheiro do público, da tributação que pesa sobre cada brasileiro, colocando o risco para desenvolver empreendimento no Brasil, e não colocar o risco sobre o empreendedor. E a Califórnia, nos Estados Unidos, acho que não sei se muitos já se perguntaram por que a Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos, simplesmente porque o californiano é um empreendedor e o sistema, quer dizer, a sociedade, de modo geral, está moldurada no sentido de patrocinar o risco e não deixar o risco por conta daqueles que tentaram. Aqui no Brasil, aqueles que tentaram e falharam não se erguem de novo. Nós sabemos disso, perde para completo. Mas aquele que tentou é um sujeito valioso para a sociedade, não pode ser perdido. E foi isso que os californianos nos Estados Unidos entenderam. Cada filme é uma empresa. É uma empresa com todas as características de empreendimento, de risco, de tudo isso. E, justamente, os californianos fazem isso muito bem. A morte do Michael Jackson foi um belo exemplo. Aqui no Brasil, se morresse uma grande personalidade, todo mundo ia no enterro, ficaria durante a noite lá, mirando o defunto, e a coisa dessa natureza. Enterrou o sujeito, esquece. Os Estados Unidos não fizeram isso. Os californianos fizeram o maior marketing mundial da morte do Michael Jackson. Ele tinha uma dívida pessoal de $500 milhões. Fizeram um filme sobre a vida dele. Esse filme rendeu $1 bilhão, pagou as contas e ainda tem um saldo enorme. Quer dizer, veja a diferença de pensamento, de usar até um infausto acontecimento como a morte do Michael Jackson para isso. Quer dizer, e é por aí que vai, porque as pessoas sonham, por exemplo, quem sabe que um filme novo que vai ser lançado vai ter sucesso? Ninguém sabe que vai ter sucesso. Se tiver sucesso, ótimo. Se não tiver sucesso, o que acontece? Acontece como aqui no Brasil, que vem os bancos em cima do empreendedor que pegou dinheiro para poder fabricar qualquer coisa e desaparece, e, ao contrário, aparece até nas folhas, nas folhas do jornal. Antigamente, as folhas de crime, coisa dessa natureza, eram só no final do jornal. Agora parece que é no jornal inteiro, né? Quer dizer, a gente fica vendo. Mas realmente é nessa direção que eu sempre insisto. Quer dizer, eu acho que está mais do que na hora no Brasil de a gente criar um mecanismo dessa natureza onde o risco possa ser da sociedade. Por que o governo usa com toda a desenvoltura o nosso imposto para abrir quantas vagas queira de criar emprego, criar postos de trabalho, criar órgãos? Hoje nós temos 41 ministros, é um negócio impressionante, quer dizer, remunerar essa gente toda, né? Quer dizer, e quando chega na hora de correr um risco para criar um Brasil novo para frente, nós não conseguimos. Mas eu tenho a impressão que nós vamos conseguir. Eu trabalhei intensamente no passado para a lei da inovação. A lei da inovação é muito boa, se ela tivesse sido regulamentada corretamente. Eu insisto que nós devíamos pagar a regulamentação e usar a lei, que aí realmente essa lei tem um mecanismo que pode proporcionar isso. De modo que, eu diria assim, em resumo dos 3 itens, quer dizer, ok, deixa disso, vamos tentar educá-lo, tentar fazer com que cada um ganhe o prêmio de inovação e que sonhe. Pode sonhar à vontade, porque cada sonho desse pode ter qualquer coisa de conteúdo e que se transforma, como falei, na escala de valores aí, em criatividade, inovação e, finalmente produto. Obrigado. Eu gostaria de convidar algumas perguntas aí de vocês. Perguntas, dúvidas, comentários. Tem já uma pessoa aqui, por favor. Quem tem o microfone na mão? Um microfone aqui rapidinho para ela. Se puder se apresentar primeiro, rapidinho, e formular só. Ele está trazendo o microfone do Osíris. Pode ficar à vontade aí. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Gisele. Doutor, eu tenho 3 coisas para colocar e pedir para que você possa mensurar para mim. Primeira é falar de sonho. Quando a gente fala de sonho, né, em contrapartida, a gente tem visto cada vez mais uma cobrança por especialização, estudo, onde coloca o nosso jovem imerso numa busca contínua, né, de aprendizado. E o que muitas vezes impede da pessoa ser o natural.
Né? Eu não sei o que você tem para colocar disso. Se você acredita que essa busca incessante em sai da faculdade, faz pós, faz MBA, faz mestrado e vai para fora, impede um pouco da pessoa sonhar o que tem dentro do coração, né? Que não se coloca em nenhuma universidade. Outra coisa que eu queria perguntar ao senhor, o senhor que sonhou a Embraer, né? Eu sou de São José dos Campos, acompanho a Embraer de vários aspectos de vista, trabalhei muito tempo lá. Hoje trabalho com ela como uma empresa fornecedora de mão de obra. A Embraer hoje, você sonhou, é um projeto lindo, eu acho que é uma criação, né? Eu teria todo o zelo, acho que dificilmente eu me afastaria disso. E hoje tem visto muito a ideia de elas investir em outros mercados, né? Não só investir na montagem ou na fabricação de aeronaves. Como que o senhor vê isso? Se ela realmente atacar ou ir em busca aí de investimentos paralelos. E outra coisa que você mensurou, falando um pouquinho como fundador, como que foi para você quando a Embraer saiu do estado da propriedade nacional? Né? Ela foi vendida por investidores internacionais. Como que o senhor vê isso? Né? Falando aí desse empreendimento, criar e buscar, né, maneiras de que nossos brasileiros queiram, né, sonhar e empreender. Como que foi para você essa transição, né, da Embraer sair do poder de brasileiros e passar aí de investidores internacionais? Bem, eu vou tentar responder rapidamente para dar a maior chance possível para quem quiser perguntar. Mas, Gisela, a questão do sonho, ele drena no negócio que nós podemos chamar de competência. Para materializar muitas vezes os sonhos, e sobretudo com produtos de alto valor agregado, nós temos que ter capacidade competitiva e sermos competentes. Eu brinco sempre dizendo que a natureza nos faz o homem, o ser humano em particular, completamente diferente dos demais animais. Nos dota de todas as características para nós sobrevivermos do ponto de vista material. Agora, tem uma coisa que ela não nos treina, é de como vencer na sociedade humana que nós mesmos criamos. E isso é tarefa da educação. E eu diria que o Brasil está falhando nisso. Exatamente a única coisa que a natureza delegou para nós não estamos falando. Então, o nível de competência generalizado do Brasil, estou falando generalizado, tem exceções, evidentemente, é insuficiente para muitas coisas que nós queremos empreender. O caso da Embraer, como você colocou, a existência do ITA foi clara, né, nesse aspecto. Quer dizer, sem o ITA, nós não estaríamos comemorando 90 aviões voando em 90 países agora. De modo que o problema aí é de encontrar a competência necessária para que esse sonho possa ser materializado. Agora, aqui no Brasil, a dúvida é sempre muito grande, é muito difícil, realmente, mas, como eu disse anteriormente, não é impossível. Não sendo impossível, pode ser tentado. Não é uma tarefa absolutamente fácil, poucas empresas do mundo estão tentando isso. Criou uma divisão de defesa, aliás, uma empresa independente para defesa, sempre voltado a tecnologias avançadas, porque muita gente é contra a área de defesa, mas a área de defesa trabalha com tecnologias ultra avançadas e que pode servir de desdobramento para outras aplicações industriais. De modo que ela está caminhando nessa direção, com cautela, evidentemente, porque ela é uma empresa, tem que apresentar resultados. E, finalmente, a sua pergunta sobre a privatização. Sinceramente, eu sou culpado pela privatização da Embraer, porque eu tinha deixado o Ministério, meu colega de turma, que era ministro da Aeronáutica na época, o Sócrates da Costa Monteiro, um dia apareceu no meu escritório dizendo que queria que eu voltasse para a Embraer para recuperá-la. Ela estava numa situação muito difícil em 1990. Quando chegou em 91, o Sócrates me convidou para presidir a Embraer, e eu olhei para aquele cenário, vendo a empresa, não como uma empresa que eu tinha deixado em 1986, uma empresa praticamente sem futuro. Imagina que ela não tinha nem produto para vender. E o próprio governo devia uma quantidade expressiva de dinheiro para ela. Então, coloquei duas condições fundamentais para o Sócrates. Eu falei, quero que você pague todas as contas atrasadas, para me dar o capital de giro para dar partida, e o segundo, privatizar a companhia. E por quê? Porque o governo se tornou um mau acionista. Tem uma legislação extensa, contraditória, que as companhias subordinadas ao governo têm, na realidade, um atrito
ao invés de ter um acionista estimulante que possa fazer a companhia avançar. Então, Padrinho, eu lutei pela privatização. Sócrates falou que a Força Aérea era contra, então eu brinquei com ele. Mas você é o ministro. Convence a FAB que nós vamos ter que privatizar a companhia. E foi um sucesso. E lhe pedi uma correção. Ela não foi vendida para capital estrangeiro. Eu consegui, não sei como, confesso, tentei muito, para vender para capitais brasileiras. Ela foi vendida para capitais brasileiras. Eu queria maioria nacional, pelo meu DNA antigo, né? Por que o Brasil não fabrica avião? E realmente ela privatizada, ela foi vendida para capitais brasileiros. É que nós, brasileiros, não acreditamos que haja formação de capitais em reais. Nós acreditamos, qualquer um de nós fala, para comprar qualquer coisa aí, para fazer um investimento, fala em dólar, não fala em reais. Mas nós temos que acreditar que real também capitaliza, que foi o que nós conseguimos na Embraer. No dia 7 de dezembro de 1994, eu bati o martelo junto com o leiloeiro na Bolsa aqui de São Paulo e diria, bastante emocionado, porque eu vi a Embraer sendo vendida para capitais nacionais. E os capitais nacionais investiram na companhia. Quer dizer, nada diferente do que acontece no campo do dólar. Isso é bastante importante, essa correção, esse adendo que o doutor Osiris fez. A Embraer foi privatizada, mas não desnacionalizada. Inclusive, ela é bastante pulverizada na Bolsa, em vários lugares. Ninguém que pode ter uma certa quantidade de ações na Embraer, não existe ninguém que possa ter mais do que 5% do direito de voto, o que foi uma colocação extraordinária que foi colocada ali dentro. É o nível 1 da Bolsa. Né? Que é o nível 1 da Bolsa. Ninguém pode ter mais do que 5% do direito de voto. Quer dizer, não está concentrado, está completamente pulverizado. Também, além de entrar na área de defesa, etc., a Embraer está entrando ainda cautelosamente na área de energia, né? Mais especificamente a energia eólica, acabou de construir uma empresa. Quem é capaz de fabricar coisas que fazem assim pode tirar bastante proveito em energia eólica, então está investindo bastante nisso. Então, casos aí bem trazidos. Mais uma pergunta ou duas, por favor. Quem teria interesse de fazer um comentário ou de fazer uma pergunta aqui para o doutor Osiris? Tem uma pessoa ali, por favor. Doutor Osiris, prazer, meu nome é Luiz Antônio. O senhor disse que o sonho tem que ter competência e o empreendedorismo tem que ter atitude. Como é o líder atual hoje que o senhor pensa entre o sonho e o empreendedor? Bom, muito obrigado pela pergunta. Me dá um gancho. Normalmente, nós brasileiros ficamos nos diagnósticos, não sei se já notaram, e dificilmente praticamos ações necessárias para mudar. E foi aí, então, que, olhando para o cenário da educação brasileira, eu comecei a conversar com meus amigos que trabalham comigo na Ânima Educação, que nós precisamos de um novo marco regulatório da educação. E aí fizemos um projeto de lei, aliás, não um projeto de lei, são 3 projetos de lei, levamos para o Congresso Nacional. É claro que no Congresso Nacional, aquela forma que os parlamentares colocam que os projetos, quando iniciam seus estudos nas assessorias técnicas, eles começam pelo regimento interno e analisam o mérito depois do regimento interno. Um erro enorme, na minha opinião. Quer dizer, como o nosso projeto foi proposto por um cara da planície e não um cara do Planalto, quer dizer, foi rejeitado. Quer dizer, foi rejeitado pela assessoria técnica porque não obedecia ao regimento interno. Quer dizer, falei, bom, mas o projeto não tem mérito, todo mundo foi unânime, os deputados, os senadores foram unânimes que tem mérito, mas não pode ser apreciado porque não responde ao regimento interno. Agora eu estou na campanha e estou tentando, quem sabe um dia possamos chegar até uma campanha nacional de que o sistema educacional brasileiro seja modificado. E isso não é diagnóstico nosso, isso é no mundo inteiro. Agora mesmo, em questão de competência no ensino, em particular de graduação, foi divulgado na Europa, em 56 países, nós estamos em 53ª posição. Quer dizer, somos o antepenúltimo do mundo. Quer dizer, se nós não tivermos a competência necessária aos brasileiros vencedores, através do intelecto e da sua capacidade de pensar, de reagir e de produzir,
eu fico preocupado com as previsões dos economistas que dizem que o Brasil vai ser uma grande potência, porque não vai chegar lá por falta dos talentos necessários para isso. Nós temos aqui o Luiz Edmundo Rosa, ele inventou uma expressão, um apagão de talentos, e é verdade, nós estamos com um apagão de talentos. A própria Embraer está recrutando gente no exterior, não está encontrando no estoque de brasileiros especializados os que ele precisa. E isso não é só da Embraer, eu tenho visto em várias áreas, conversei com o pessoal da Votorantim, até com o Luiz Furlan, lá da Sadia, ele me disse que a própria Sadia está com dificuldade de especialistas, porque nós não estamos formando adequadamente o nosso pessoal. De modo que isso precisa de uma revolução, e aí eu chamaria atenção para todos nós brasileiros aqui presentes sobre o artigo 205 da Constituição. Está escrito lá, a educação é dever de todos, quer dizer, não exclui ninguém, e deve ser conduzida pelo governo e pela sociedade. Está no artigo 205. Hoje está sendo construída só pelo governo, e realmente o Ministério da Educação não está fazendo um bom trabalho. Quer dizer, está precisando de correções sérias nessa direção. E nós que temos os nossos filhos, queremos que eles vivam num país mais rico, está na hora de nós nos levantarmos com um clamor público que educação é coisa séria. A presidente Dilma esteve numa rodada agora na Europa, em todos os discursos dela, ela disse que a educação é uma prioridade. Ela chegou no Brasil, assinou uma medida provisória aumentando a tributação sobre as escolas privadas, fazendo com que o Brasil seja um dos únicos países que tributa a educação. Não sei se sabe, mas na graduação brasileira, 75% dos jovens estão em escolas privadas. Pagam imposto. Um imposto que, de acordo com o Estado, varia entre 26% e 32%. Isso é um dos itens da nossa colocação. A imunidade tributária aqui no Brasil só é concedida para a igreja, partidos políticos, imprensa e sindicatos. Todos esses 4 itens são mais importantes que a educação, porque a educação é tributada e esses itens não são. Eu não vou falar da igreja ou da imprensa, mas para falar dos sindicatos e partidos políticos, dizer que isso é mais importante que a educação. Ora, tenha santa paciência, isso aí não vou aceitar nunca. Né? De modo que nós precisamos pensar nisso. E esse nosso projeto lá para a educação ataca os 3 pontos principais de tributação, entre outros itens. O primeiro deles é que o estudante não seja tributado no momento que ele está se transformando num grande cidadão pagador de imposto. Não pode. Ele tem que ser estimulado. O segundo item é que as empresas, quando treinam seus trabalhadores, não devem ser tributadas como são hoje, porque o INSS considera esse pagamento como salário indireto. E o terceiro, das doações. A Universidade de Stanford, o ano passado, divulgou que recebeu 2,2 bilhões de dólares de doações privadas nos Estados Unidos, decorrente de uma lei que tem 100 anos de estímulo à educação. Aqui no Brasil, a doação é tributada também. Quer dizer, não há notícia. Aliás, há sim. O Camargo, como é? Oh, meu Deus, esqueço sempre o nome dele. O superintendente da Politécnica, o diretor da Politécnica em São Paulo, fez até uma solenidade agora, porque a Politécnica ganhou um terreno para fazer um campus no interior de uma personalidade de física da área privada. Aí eu perguntei para ele, mas como é que aconteceu? Você pagou o imposto? Ele falou, eu paguei o imposto. Ele pagou o imposto para poder fazer uma doação para a USP, quer dizer. De modo que, obrigado pela pergunta, viu, porque deu o ensejo de falar algo que eu tenho a impressão que muitos estão surpresos aí de ver que o Brasil tributa o jovem que está tentando se formar. Na minha universidade, eu estou com um grau de desistência da ordem de 40% por problemas de não poder pagar a mensalidade. É evidente que nós fazemos todo o esforço para que a mensalidade seja a mais barata possível, mas tem um mínimo que não podemos passar abaixo disso por causa da qualidade dos professores, que nós precisamos para cumprir com a nossa responsabilidade de formar bons brasileiros e capazes de vencer na nossa sociedade. Ótimo, doutor Osiris. Mais uma pergunta, por favor, para o doutor Osiris. Ou algum comentário, por favor? Tem 2 ali, uma ali e uma... Doutor Osiris, Eduardo Gomes de Matos.
O senhor falou nos grandes acertos, e o seu exemplo de vida e de líder faz com que o Brasil valha a pena. Obrigado por o senhor existir. Eu queria saber um erro seu. Qual foi o grande erro do líder empreendedor Osiris Silva? Um erro pessoal? Pessoal ou profissional nessa sua conduta de sucesso ao longo desses 80 anos? Olha, eu tive muitos, né? Porque, evidentemente, não é um festival de êxitos, né? A minha vida não é nada disso. Teve momentos muito, muito difíceis, mas, em geral, eu soube superá-los de alguma maneira. Agora, eu nunca tinha recebido essa pergunta desse jeito, mas eu, com todos os perdões que nós podemos colocar, eu diria que ter ido para o Ministério foi um erro. Porque eu não gostei do contato político e, sinceramente, gostaria que os nossos políticos fossem diferentes. E muito cedo no meu ministério, eu reuni meus secretários e falei para eles que eles mereciam um cumprimento muito formal. Eles disseram, por quê? Eu falei, porque vocês constituíram uma organização para não funcionar e realmente ela não funciona. O governo está ingerenciável. Isso eu estou falando em 1990, pode imaginar agora. Piorou bastante, viu? Piorou bastante. Naquela época nós tínhamos 8 ministérios civis e 3 militares, 11 ministérios. Dava para fazer reunião ministerial. Agora, com 41 ministros, eu fico imaginando lá aquela sala que nós nos reunimos no Palácio Planalto, acho que não cabe 41 caras lá dentro. Quer dizer, não é possível. E outra coisa bastante importante, que não está entre os erros, eu procurei sempre superar isso, é de planejar sempre. Dentro daquela ideia simples de que, quando sabe-se onde vai chegar, o caminho fica mais fácil. De modo que, hoje, se nós olharmos para o Brasil, eu acho que eu colocaria uma pergunta para os brasileiros mesmo aqui presentes: quem sabe qual é o planejamento de longo prazo do Brasil? Eu sinceramente não sei. O Estadão, outro dia, publicou na famosa 3ª página dele, perguntando, dizendo, assistam o discurso da Dilma na abertura da sessão das Nações Unidas lá em Nova York. Quem sabe lá ela fale alguma coisa a respeito do futuro. Quer dizer, e a Dilma não está indo mal, diga de passagem, mas o fato é que nós precisamos conhecer o caminho, porque o empreendedor, por exemplo, tem que saber o que vai acontecer. Veja o exemplo da natureza. A natureza tem cláusulas pétreas, ela é comandante do mundo, e tem cláusulas pétreas de dia, noite, em sucessão, horários absolutamente corretos, a Terra continua virando 24 horas por dia, 365 dias e pouco em torno do Sol, as estações do ano absolutamente regulares. Quer dizer, toda a área natural pode planejar acreditando na natureza e confiando nela. Quando um país não tem um plano de longo prazo, que nós não sabemos para onde vai, como é que nós vamos arriscar para colocar recursos em coisas que modifiquem? O que aconteceu agora com a redução ou melhor, com o aumento do IPI para exportação de automóveis ou coisa dessa natureza, que foi feita da noite para o dia, através de medida provisória. E as pessoas que investiram nisso, o que fizeram? Se elas, porventura, quebrarem, pode ter certeza que vem o rigor da lei em cima delas. Mas, na realidade, não são as culpadas. Quer dizer, eu não estou defendendo se deve ter ou não deve ter, mas, uma vez tendo, quer dizer, precisa, evidentemente, respeitar, ter certas cláusulas pétreas, das quais não se modifica dessa maneira que nós temos modificado no Brasil. Quando eu era ministro, eu lutei contra o Instituto da Medida Provisória. Quer dizer, não pode. Realmente, hoje, a medida provisória está ao contrário, está trancando o Congresso Nacional, a Casa Legislativa, hoje é o governo executivo, não é mais o Congresso. E os congressistas querem ser ministros. Quer dizer, é uma inversão completa da coisa. O legislador quer ser executivo e o executivo está legislando. É isso? Você tinha um comentário lá para fazer, por favor?
Eu sou Ronaldo, da cidade de Salto, essa aqui é a Regiane, nós somos estudantes. Salto está na Grande Bauru, não está, não? Não, Salto é aqui em Itu, Sorocaba, pertinho aqui mesmo. De tudo que o senhor nos ensinou nesta tarde, o que mais me tocou foi quando o senhor comentou do suíço, que, em certo sentido, ele despertou paixão no seu coração, e nós também sentimos isso ao ver o senhor falar, muito mais do que todo o cabedal de conhecimento, técnicas, nós vemos que realmente a sua liderança é baseada em princípios. Então, a sua vida nos inspira muito mais do que... Não é claro que tudo é importante. Então, muito obrigado por esse exemplo, que poucos brasileiros conhecem ainda, mas eu espero que isso mude. E a pergunta é a seguinte: se nós conseguimos chegar tão longe com os aviões, qual foi o erro da indústria automotiva que, pelo que se parece, ninguém quer investir na indústria nacional? Nós não temos carros nacionais que, digamos, cheguem ao nível dos nossos aviões. Qual foi o erro? Isso é possível corrigir? O senhor tem alguma observação a fazer em relação à indústria automotiva brasileira? Bem, em relação às suas palavras pessoais, eu só queria fazer um pedido: espalhe. Mas com relação a... Eu tenho uma experiência pessoal nessa direção. Embora eu fosse capitão na época, eu representei o Ministério da Aeronáutica no Conselho de Desenvolvimento Industrial, que trouxe a indústria automobilística para o Brasil. E participava das reuniões estratégicas do Conselho, que era chefiada pelo... Era um almirante, até da reserva, bastante conhecido, o nome me escapou agora. E eu discutia muito a forma que nós colocamos. A indústria automobilística no Brasil foi implantada segundo a égide do CDI, Conselho de Desenvolvimento Industrial, criado pelo Juscelino Kubitschek, e que dizia o seguinte: nós entregamos no mercado brasileiro e vocês trazem o capital, o know-how, os investimentos necessários, tudo isso. Quer dizer, nós não fizemos não colocamos nenhum requisito em relação à propriedade intelectual dos produtos que vinham sendo trazidos. Esses produtos continuaram a pagar uma licença, pagam royalties, pagam direitos de marca, pagam dividendos e assim por diante. Quer dizer, tudo isso nós estamos pagando bastante, e isso já está até afetando o nosso balanço de comércio exterior do ponto de vista financeiro. De modo que eu diria que essa foi a causa. A minha permanência lá dentro do Conselho de Desenvolvimento Industrial foi ótima. Eu posso, acho, confessar em segredo para vocês aqui que eu aprendi o que eu não deveria fazer. E quando nós começamos a Embraer, eu tinha tudo isso na cabeça, que eu não deveria seguir essa linha. Eu queria uma propriedade intelectual nossa, know-how nosso, os nossos aviões, todos eles são propriedade intelectual brasileira. Nós projetamos aviões e caminhamos ao lado da tecnologia internacional e ouvindo fornecedores, participando de simpósios. Aliás, agora, até na semana que vem, a SAE, que é uma organização americana, vai trazer aqui para o Brasil alguns dados sobre o que vai ser montado nos veículos do futuro, e vai estar cheio de gente da Embraer lá assistindo para pegar as ideias. Quer dizer, não quer dizer que vai copiar, quer dizer, mas para pegar ideias, porque uma forma de ter ideias é se expor, é não ficar em casa e participar de eventos, coisas desse tipo. Até eu queria agradecer todos os senhores e senhoras que estão aqui presentes, porque se dispuseram a sair de casa e vim assistir uma palestra de um tal Osiris Silva. Muito obrigado. Não sei se vai ajudar, mas é nessa direção. E no caso do CDI aconteceu isso. Nós tivemos uma experiência do Gurgel. O Gurgel foi até bastante avançado, foi bastante longe, mas o Gurgel tinha um problema um pouco complicado. Ele era um sujeito de mau humor e teimosão. Quer dizer, ele não seguia aquela regra que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Quer dizer, para ouvir mais do que fala, né? E o Gurgel, no fundo, ele já... Dizem que o pessoal aqui no Brasil, quando morre, vira bom sujeito, mas, de fato, ele era um bom sujeito, mas era um chato. Quer dizer,
Então, no nosso caso pessoal da Embraer, pode ter certeza que nós tínhamos uma excelente capacidade de flexibilidade de espinha. Mudávamos de acordo com se a reza mudasse, nós já estávamos fazendo a reza, estávamos rezando do jeito que o pessoal mudava. Trocava governo, o governo trocava a meta, nós também trocávamos juntos. Quer dizer, não estamos ferrados a coisa nenhuma, sempre buscando conquistar pessoas, trabalhar com as pessoas, não a despeito delas, quer dizer, porque ninguém faz nada sozinho. Mas, no fundo, a indústria automobilística começou sob essa égide de entregar o mercado brasileiro, a troco simplesmente do dinheiro e do know-how, da marca, coisa dessa natureza. Veja o caso da Coreia, recentemente é diferente. O carro do ano aqui é coreano e marca Hyundai. Quer dizer, olha que pequena Coreia com o carro do ano aqui no Brasil. Não é impressionante um negócio desse? Quer dizer, e eles seguiram mais ou menos ali. Eu não diria que tinham copiado da Embraer, mas pelo menos foi nessa direção. E agora o Tata da Índia também declarou que vai criar a Embraer da Índia. Quero só ver o que ele vai fazer. Pode ter certeza que vem estrago aí para o futuro no nosso mercado. Mas vamos confiar que as nossas equipes de brasileiros apaixonados, eu diria, possam fazer a diferença. Obrigado. Wagner, você teria mais algum comentário? Comentário aqui do Wagner, por favor. Doutor Osíris, o senhor comentou sobre, ou até agradeceu por estarmos aqui, né, numa tarde, ouvindo um tal de Osíris Silva. Eu acho que nós somos privilegiados de estar compartilhando com o senhor este momento. Então, eu só queria deixar com o senhor, até pela liderança e voz ouvida que tem, um pouco daquilo que o senhor fazia referência ao Luiz Edmundo Rosa, que ali está, através da BRH, nós estamos trabalhando juntos, e pegando uma frase que o senhor colocou, acreditou, faça com que acreditem. Eu ouvi, e eu acreditei, e eu estou tentando passar isto para frente. Eu acho que o problema do Brasil, muito mais do que um apagão de mão de obra, porque o apagão da mão de obra ele pode ser até justificado pelo momento oportuno e ímpar que o Brasil está vivendo. Eu estou acreditando, eu estou fazendo com que outros acreditem que o apagão que nós vivemos é o apagão da educação. A falta da mão de obra é consequência de um apagão de educação. Se o senhor pudesse acreditar nisso e fazer com que outros acreditassem, porque com certeza o senhor é uma voz ouvida, eu ficaria muito contente com isso. E obrigado, César, pela oportunidade. Obrigado a todos. Vamos agradecer ao doutor Osíris e ao Wagner, por favor.